sobre aquele tema. O país da alegria se tornou realmente o país do afastamento? Como é que você vê isso para nós? Eu vou fazer uma análise um pouco mais abrangente do que simplesmente a gente Ótimo. pensar no trabalho no Brasil doente, tá? Realmente, nós estamos mais doentes, nunca estivemos tão doentes. Mas só para vocês terem um dado informativo, quando a gente vai falar das doenças do país da alegria, como é que essa alegria foi construída ao longo dessas 5 décadas, o Brasil, em 2014, já dá indício de que será um dos países com maior número de depressão. Desde 2014. 2014. Antes da pandemia, né, Aline? Antes da pandemia. A Organização Mundial de Saúde, em 2014, ela já identifica que a depressão será o mal do século e que ela vai abarcar trabalhadores também. Então, você fala assim para mim, Eliana, mas o trabalho é o trabalho? É a sociedade. A sociedade está mais doente. Mas, Eliana, o que aconteceu, então, em 2014, que a gente chega lá e diz assim, é o país mais doente, ou a gente está mais doente, ou o mundo está adoecido? Em 2014, nós passamos por algumas desistências. O brasileiro, ele começa a desistir de acreditar no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente entra num processo que a gente chama da crise estamos numa crise, não vamos sair dessa, temos o 7-1 beirando por ali, né? Que é o brasileiro, e coincidentemente a entrada forte das redes sociais. Então, é o grande WhatsApp 24 horas. Então, algumas coisas culminam com isso. A pergunta que todo mundo me faz, esses webinários que eu tenho participado, nas palestras, é o seguinte: só o trabalho é responsável pela doença? Não é só o trabalho. É todo o que acontece em volta, é tudo o que está além do trabalho. Porém, o que está fora do trabalho vem para dentro das empresas. Porque na pandemia, a minha casa virou o trabalho e o trabalho virou a minha casa. A minha casa. E eu não tenho mais aquele tempo de ida, de volta, de ver o mundo, de conversar com alguém no ponto do ônibus, ou de conversar no metrô, ou de ouvir uma música no carro. Eu perdi esse espaço. Então, eu sou contaminada o tempo todo por informações. O aqui e o agora adoece. Então, eu estou o tempo todo conectada com o aqui e agora, eu estou o tempo todo conectado com as mais diversas crises pelas quais nosso país passa, pelas quais o mundo passa. O mundo passa. A minha família passa. Então, tudo veio para o trabalho, para o ambiente de trabalho. Tá? Então, estamos mais doentes? A humanidade está mais doente. Né? Nossa. O Brasil está mais doente. Okay? Que interessante, hein? As empresas estão adoentadas, certo? Logo, né? A gente não pode separar, eu acho uma coisa muito importante falar, o ecossistema. Nós vivemos num ecossistema econômico. Imagina um corpo humano, tá? Ele é todo, né? Eu tenho todo. Então, a economia que funciona com a cultura, que funciona com as pessoas, que funciona com as empresas, que funciona, ou seja, é um ecossistema, é um processo. O Brasil é tudo isso, não é só as empresas, não é só as pessoas, não é só a doença. Nós somos mais do que isso. E por incrível que pareça, é o todo. As doenças crescem, mas não é normal estar adoentado. E aí eu acho que vale muito a pena a gente falar da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: saúde é a pessoa que produz, que tem equilíbrio emocional e que convive em sociedade, que tem propósito. Olha que interessante. Para a Organização Mundial de Saúde, ter saúde não é não ter um CID. Caramba! É complexo. Ter saúde, você é produtivo. Produtivo. Tá? Que é o que está acontecendo conosco, né? Temos tido quedas sucessivas de produtividade. A gente tem acompanhado esses em números, né? Não estamos falando aqui de sentimento. Sim, sim. Isso tem sido bastante, inclusive, ruim para o país, porque quando o país tem baixo nível de produtividade, a sociedade empobrece
e os problemas se tornam mais difíceis, né, de resolver quando você está numa situação de vulnerabilidade social. Por exemplo, que a ausência, né, de um PIB, de valores para você implementar, você torna as pessoas mais vulneráveis ainda. Né? Esse é um problema que a gente vive no nosso país hoje. Né? Então, traduzindo, hoje, você entende que os riscos psicossociais, né? Eu até gostaria que você explicasse melhor o que é esse risco psicossocial, como eles estão influenciando nesse aspecto emocional e impactando na produtividade. Vamos falar que a NR1 é de 2001, certo? Sim, isso aí, 2001. Não está falando de que ela começou agora. Mas, Eliana, por que a partir de 25 de maio, né, 25 de maio, ela passa a ser lei, passa a ser uma forma de fiscalizar as empresas? Porque isso. Estamos vivendo no prejuízo. Ponto. As empresas estão deixando de entregar resultados. O Brasil não está crescendo o que ele poderia crescer em termos de PIB. O nosso INSS correndo perigos por causa de aposentadorias cada vez mais antecipadas em virtude da saúde mental. Então, por que é tão urgente hoje falar de riscos psicossociais? Porque a economia está sofrendo. E a economia sofrendo, como disse o professor, o país entra num possível estado de vulnerabilidade. De novo, eu vou trazer para a questão do ecossistema. Não dá para falar de riscos psicossociais sem falar de economia, sem falar de resultado, sem falar de desenvolvimento. Então, quais são os riscos psicossociais e por que a NR1 está envolvida com isso? A NR1 vai dizer o seguinte: a empresa é responsável por proporcionar um ambiente que não desenvolva gatilhos em saúde mental, que são os riscos psicossociais. Isso. Então, assim, isso. O ambiente tem que ser suficientemente bom para que as pessoas que ali convivam não tenham possíveis gatilhos de doenças psicossociais. Tá bom, Eliana, mas o que é que pode acontecer? Então, quais são os possíveis gatilhos? Gatilhos, isso aí. Primeiro, comunicação inesperada de mudança de direção. O funcionário nunca sabe qual vai ser a próxima tomada de decisão, seja do líder próximo, seja da liderança da chefia regional, ou seja da própria empresa. Ele não sabe quais são os rumos que a empresa vai tomar. Você imagina, ele já vive um ambiente social que é vulnerável, certo? Nós que moramos no Rio de Janeiro, tem muita gente que trabalha conosco que passam por vulnerabilidade, a gente sabe disso. Direto, né? Direto. No momento onde, às vezes, ele está comprando uma casa, ou ele está investindo em alguma coisa, ou ele tem filhos para criar, educar, ele está preocupado com o que ele tem que pagar no final do mês. Então, Sim. O fato da empresa não dar essa comunicação, não se comunicar, não deixar de forma muito clara que direção ela vai tomar, isso gera instabilidade. Aliado a tudo que acontece, pode ser um gatilho e ele pode vir a ter pânico, ansiedade, né? No final eu falo do burnout, tá? Tá. Okay. Qual é o segundo risco psicossocial? É clareza nas metas. E aí, gente, clareza nas metas, o professor que é do CRA vai falar melhor do que eu, né? Não tem outro jeito. A meta precisa a gente utilizar a técnica do SMART. Específico, certo? Mensurável. Planejável, né? Mensurável. Exatamente. A meta, então, eu, enquanto líder, a pessoa que eu vou compartilhar o meu departamento, né? A meta, ela é redistribuída, seja o dono da empresa, seja o líder médio, seja o líder de ponta, ele tem que compartilhar essa meta. E como é que ele faz essa comunicação da meta? Ele joga, gente, tem que bater a meta e dobra a meta? Não, a meta tem que ser compartilhada. Olha, sua meta, Neide, é entregar 3 vendas por semana. E eu vou ter a possibilidade de dizer 3, eu não consigo. Talvez 2. A gente pode começar com uma?
Exatamente. E isso também, né? Propiciar que esse ambiente tenha segurança psicológica para você poder dizer, vamos começar com uma e daqui 4 meses a gente faz 3? Isso. Mas você isso. imagina o seguinte, uma meta imposta, desperta gatilhos de tudo, né? De Aí eu tudo. começo a me Você sentir... sabe que não vai conseguir, sabe que vai ser cobrado, sabe que poderá vir a ser punido numa meta que você sabe que é inalcançável, porque as pessoas sabem, né? Quem é o profissional que está recebendo a meta, ele sabe dos limites, ele sabe dos cenários. Exatamente. Ele sabe, né? Um profissional conhece, ele sabe que aquele número é um número mágico. Então, alguém tirou da cartola. E aí a gente entra, né, nas posições de liderança que trazem assédio, que fazem pressão. E que é outro vezes, gatilho. Que é outro gatilho, é o assédio. É o assédio, vai trazendo, que é o assédio moral, né? E a gente vai... Ele também é um outro gatilho, que é o assédio sexual, Sim. Né? E é aquela coisa do, eu não sei se você está me elogiando ou se você está pedindo, né? Eu não sei como é que está esse sistema de reconhecimento. Isso é muito perigoso, né? Então, a gente está falando aí de coisas que realmente acabam acontecendo, né? O líder, eu fui convocada para ser perita de um caso, olha que interessante. Olha que interessante. O funcionário leva para o tribunal que o chefe dele não permitia que ele almoçasse. Horas extras, Uau! horas extras que não deixam de ser hora extra, passa a ser trabalho normal, todo mundo tem que fazer hora extra, né? Sim. Isso também é um gatilho. Olha só, no WhatsApp, o líder de vendas falava assim, gente, hoje todo mundo de jejum intermitente. Vamos trabalhar. Isso é um assédio moral? Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.